O convidado de nossas histórias hoje é o empresário Sérgio Sanches Correa, um dos fundadores e atual diretor executivo da Cluster 21. A Cluster 21 começou suas atividades no ano passado, portanto, uma empresa nova, mas bem diferente. Eu gostaria que prestassem bem atenção a essa história do Cluster 21 e um dos seus fundadores, que é o Sérgio, que seu objetivo é identificar boas startups com futuro e potencial de crescimento acelerado para investidores. Nós estamos, portanto, falando para quem tiver interesse em ganhar dinheiro e rapidamente, e bastante dinheiro. Também se pode dizer, de uma outra forma, o objetivo dela é popularizar o investimento em startups e democratizar, portanto, o capital no Brasil. Uma coisa que é difícil, mas vai ter que acontecer, né? E eu até acrescentaria um dado a mais. Os investimentos que ele sugere, de uma forma geral, são investimentos em atividades sustentáveis, energia limpa e assim por diante. Para começar, pela enésima vez, a gente tem que supor que tem pessoas que não sabem o que é uma startup. O que é uma startup, Sérgio? O conceito de startup ele é um conceito muito simples, na realidade. A startup não é uma empresa com potencial de bons lucros ou de lucros razoáveis. Isso ela também é. A startup, a definição clara e específica de startup é uma empresa que tem um potencial de crescer muito, de se tornar uma empresa muito grande. Tá? Por quê? Porque ela traz dentro de si a semente da escalabilidade. Tá? Ela, por uso adequado de tecnologias ou de processos, ela tem a possibilidade de se tornar, em prazo bastante curto, para os padrões empresariais usuais, uma empresa grande, ou seja, ela tem espaço para ganhar escala. O que é importante para entender o conceito de startup? É justamente que existem necessidades a serem atendidas pelos diversos tipos de consumidores. Que ainda não foram atendidas. Que ainda não foram atendidas, ou pelo menos que ainda não foram adequadamente atendidas. Tá? Existem necessidades latentes. Então, o empresário, o empreendedor que vai desenvolver, que está criando a sua startup, ele na verdade, ele está atendendo a uma solicitação de socorro de uma classe ou de várias classes sociais, né, que têm demandas latentes. Então, vamos pegar um exemplo assim, bem claro, nomes famosos da indústria. Nos anos 90, 80, 90, quando começou a questão de popularização da TI, vamos dizer assim, da noção de computador pessoal, essas coisas assim, o que foram as startups de sucesso da época? Foram as que conseguiram trazer, né, rapidamente para o consumidor o acesso a essa mudança tecnológica. Casos da época, vamos dizer assim, Microsoft, que fez os sistemas operacionais, a Apple, que fez na época os computadores pessoais mais bonitos e mais desejados pelos consumidores da época. Tá? Esse tipo de empresa atendeu aquela demanda, ou seja, as pessoas ouviam falar, pô, eu vou poder usar um computador na minha casa? E aí eles deram um jeito de tornar possível, porque eu sou de uma geração de engenheiros que tinha que fazer, por exemplo, as cadeiras da área de TI num computador central dentro da universidade, que tu ia até com cartão perfurado. E aí, esse era o acesso que se tinha à programação e à tecnologia da época. A segunda onda, dá para dizer... Aliás, deixa eu fazer um pequeno intervalo para dizer o seguinte. Minha primeira transmissão internacional, eu trabalhava na Zero Hora, isso foi em 1972, acompanhando uma caravana de empresários do Vale dos Sinos, em feiras na Alemanha e na Itália. Pois, quando eu mandei a minha matéria para o jornal, eu fui no correio de Londres, cujo teclado era completamente diferente.
Hoje é tudo padronizado, Sim. né? Isso no correio, nos correios, né? E eu escrevia não em letras, mas em buraquinhos. Exatamente. Depois eu pegava aquela fita, botava numa outra máquina que transformava os buraquinhos em letras. Aí eu conseguiria não saber o que eu tinha escrito. Bom, aí eu descobria que eu tinha feito muitos erros. Então eu tinha que pedir uma ligação por telefone. O telefone era telefone fixo só. Levava 45 minutos para conseguir me comunicar com a Zero Hora. Exatamente. Isso tudo mudou, depois entrou o fax e entrou agora o celular pelo qual a gente escreve e fala internacionalmente. Então, essas revoluções tecnológicas só se tornaram possíveis a partir do conceito de startup. Por quê? Porque se a gente olhar o tempo necessário para que determinado avanço da ciência chegasse até a vida do dia a dia, historicamente, os tempos eram muito grandes. Décadas. A televisão é de 30 e poucos, se eu não me engano, e ela começou a popularizar-se mesmo na década de 50. Né? Estamos falando quase 20 anos. As startups possibilitam isso. E tu tocaste num ponto importante. Às vezes é a padronização do sistema, né, que vai possibilitar a escala dessas empresas. Mas, Sérgio, nós não vamos falar sobre startups, nós vamos falar da Cluster 21. Sim. Antes, só uma pequena definição que eu sempre utilizo para as pessoas que querem saber o que é startup. Muitas pessoas têm ideias de fazer coisas, pois a startup surge de uma ideia que se transforma em negócio. Essa, digamos, a definição curta e simples. Mas o que faz a Cluster 21? Então, uma coisa nova que é bem recente. Eu até gostaria que fizesse essa comparação com o que aconteceu aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a Cluster 21 ela é uma plataforma de investimentos em startups, em pequenos negócios de cunho tecnológico. Né? Essa legislação, ou melhor dizendo, esse conjunto de regras que possibilitou o modelo de investimento, eles surgiram, tomaram forma nos Estados Unidos através de uma medida do governo deles em 2012, a regulamentação terminou por volta de 2016, e aqui no Brasil, em 2017, a CVM, que é o órgão regulador, a Comissão de Valores Mobiliários, editou uma instrução permitindo a oferta pública, tá, de valores mobiliários emitidos por empresas pequenas, as ditas startups, né, através de plataformas autorizadas, né, e direcionada a qualquer classe de investidor. A partir de quanto? O valor mínimo de investimento é R$500. Tá? R$500? R$500. Ou seja, nós estamos falando para pessoas que hoje... Qualquer pessoa pode investir. Com a baixa dos juros, a queda dos juros, que é uma coisa muito boa para a economia, mas para quem tem dinheirinho sobrando, quem precisa render, é uma opção, né? Porque o juro está muito baixo e praticamente alguns sequer cobrem a inflação, né? Poupança, os fundos, etc. Exatamente. Então, a proposta Cluster é para esse tipo de investidor também, né? Também. Então, o que é importante para nós e o que a gente quer deixar claro para o investidor de qualquer classe? Que é o seguinte, o investimento em renda fixa não vai deixar ninguém mais rico. Porque no médio e longo prazo a tendência é que ele mal cubra a inflação quando cobrir. Tá? Então, a alternativa que nós oferecemos é um investimento na economia real, em empresas que vão fazer a diferença. Nós fazemos, a função da Cluster é avaliar completamente a empresa que vai emitir os títulos. A gente faz uma avaliação completa e essa avaliação envolve desde o time empreendedor, do produto, do segmento de mercado onde ela vai operar, as questões ligadas à escalabilidade, potencial de crescimento, até mesmo as ameaças que aquela empresa vai estar submetida ao longo da vida dela. Aí nós definimos que ela é viável do ponto de vista empresarial. E aí nós passamos para definir o valor potencial daquela empresa. Consequentemente, definindo o valor daquela empresa, e isso exige bastante avaliação técnica, porque são técnicas
complexo, porque startups não têm histórico, é baseado nas projeções que vão ser feitas. Portanto, aposta no futuro, né? Essa é uma aposta no futuro e nós temos que trazer o valor do futuro para hoje, para possibilitar que a pessoa compre um direito no futuro. Ou seja, o que nós estamos fazendo é vendendo ações ou dívidas conversíveis em ações dessas empresas que vão ter, segundo as nossas expectativas, um valor bastante alto no futuro. A pergunta é a seguinte, quer dizer, mas eu vou ter que confiar nas pessoas que me dizem isso. Sim. Ou vocês têm provas objetivas de que vai acontecer? Primeiro, ninguém pode afirmar que vai acontecer com 100% de certeza no futuro. O que a gente pode afirmar é que a melhor técnica de análise indica que vai acontecer isso. Tá? Nenhum tipo de investimento é a prova de risco. O que nós sugerimos para os nossos investidores é que eles tomem 2 medidas de cautela, sempre. A primeira, né, é ser sensível às nossas várias rodadas, avaliar as empresas que mais interessem, pegar o máximo de informação possível e investir em várias empresas, não em uma só. Formar uma carteira de startup. Não colocar os ovos na mesma cesta. Na mesma cesta. Então, ela vai ter com isso várias opções de bom resultado e aí, segundo as teses... Se uma não der tão bem como... A outra vai dar e aí vai compensar. A gente usa uma tese americana, que é de uma universidade de Washington, que define que com a devida curadoria, que é esse processo de análise, e com uma boa governança, e nós exigimos que as nossas startups aderam a uma regra de governança que é praticamente igual às regras de governança de empresas listadas em bolsa, que é auditoria independente, do balanço, publicação trimestral na plataforma de balanço. As coisas são todas transparentes, então? Totalmente transparentes as informações. Porque isso dificilmente aconteceria que um malandro aí, de repente, surgisse nesse meio. É muito difícil. Pode haver Mas não há insucesso. controle da CVM? Ou há? Não, a CVM controla a nós. Né? Sim, não. Sim, a nós ela controla. Sim, tá? Nós dizendo. estamos submetidos às regras da CVM. A empresa startup fica submetida à nossa avaliação e às nossas regras. Tá? Então, a gente responde para a CVM pelas empresas, na verdade. Por isso que a nossa responsabilidade é bastante grande. Tá? Bom, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos falar um pouco, saber da tua história. Da minha experiência. Exatamente isso. Né? Para justificar aqui esses meus poucos cabelos brancos, ou nenhum, na verdade. Porque esse programa tem o nome de Nossas Histórias. Claro. Um intervalo e já voltamos. Não saia daí. Nós estamos conversando com o empresário Sérgio Sanches Correa. Ele é um dos fundadores e atual diretor executivo da Cluster 21, que também é uma startup, mas cuja função principalmente é captar investidores, gente que tem até um dinheirinho, pouco dinheiro para investir num projeto que promete dar boa rentabilidade e com certa rapidez. Só para dar uma ideia, uma dessas startups, claro, isso acontece só de vez em quando, que se chama unicórnio, né? Que se chama GetNet. Ela, por pouco tempo, depois o Sérgio pode até dizer, em pouco tempo, ela valeu e foi vendida por mais de R$1 bilhão. De maneira que nós estamos falando de resultados realmente surpreendentes. Sem dúvida. Nós vamos falar do Sérgio e algumas fotos que nós vamos mostrar da história dele. Por favor. Esse é um dos meus filhos. Na verdade, eu acho que a minha trajetória profissional talvez interesse um pouco. Não, interessa, sim. Sim. Eu sou engenheiro químico formado aqui na URGS, aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro vamos olhar as fotos, depois... Ok. É meio mais fácil, né? Tá. Isso aí é a minha família em Paris. Como eu sou profissionalmente eu viajo muito, viajei muito ao longo de toda a minha carreira. Eu sempre fiz bastante viagens com a família e aqui é um intuito interessante, é o seguinte: enquanto os caras queriam passear, os meus 2 filhos queriam passear em lugares adequados,
a gente fazia troca assim de viagens culturais, o cara tinha que se meter em museus. Um gosta bastante, né, que é o Guilherme, de história e tal, e então curtia as idas a museus. Que é a contrapartida. É, a contrapartida. E o outro já não gostava nada, que é Chicago aqui, né? Estamos em Chicago, a família também. Tá? E aí, então a contrapartida é o sujeito que tem que ir a museu para poder escolher passeios depois. Outra foto. Aqui no escritório, né? No escritório. Aqui em Porto Alegre, né? Porto Alegre, Porto Alegre. Sim. Essa foto aqui é num escritório que nós temos, que eu participo nos Estados Unidos, em Nova York. Tem um escritório em Nova York? Na verdade, eu participo lá, eu sou CEO de uma empresa lá, na área de exportação. Olha, falamos depois disso. Isso. Outra foto. Isso é no Japão. Esse aqui é também na família, isso é um templo numa cidade perto de Tóquio. Nem tão perto, assim, uns 200 quilômetros de troca, mas tu vai de trem e tu acha que é perto, né? Que é bem rápido, né? Isso aí é em Tóquio, sim. Outra foto. Isso aqui é esse festival lá, né? Esses são japonesas vestidas a rigor, né? Tá ali a família. Isso aí tem cara de ser Tóquio também. Tá bom. Tá, esse é meu filho mais novo. Isso é um palácio em Tóquio, do Shogun, do Tokugawa, se eu não me engano. Não me lembro agora, acho que é Kyoto essa cidade. Sim. Outra? Esse no escritório. Ok. Bom, Essa, Sérgio, é de Porto Alegre, né? Sou de Porto Alegre, eu estudei engenharia química aqui de no família... Também, tudo daqui de Porto Alegre, Sim. de interior. Não, todos funcionários públicos, ou seja, não tem preconceito contra a iniciativa pública. Tá? Mas eu resolvi Quer dizer que nem todos são parasitas, né? Tua opinião, né? Acho que ali até o cara foi mal entendido. Ele quis dizer que não tem espaço para tantas benesses, e não tem mesmo. E os sindicatos passam do limite, vamos dizer assim. Né? Acho que ele quis dizer isso, vamos dizer. Vou defender o homem. O ensino fundamental foi? Num colégio que fechou, que é uma tristeza, o Colégio Cruzeiro do Sul, lá de Teresópolis. Um colégio que tinha, acho que 90 anos quando fechou. Que é um daqueles absurdos que acontece aqui que não podia no nosso acontecer, dia. Não poderia acontecer. A empresa pode fechar, mas o colégio já não pode. A empresa até tem que, às vezes, até tem que fechar. Sim. Tá? E aí, com isso, possibilitar a realocação de valores e de pessoas. Bom, depois o ensino superior? Na URGS, né, Engenharia Química, depois eu fiz MBA em São Paulo, na FGV. Claro, obviamente a gente vai fazendo vários cursos aqui fora. E a minha carreira profissional, eu sempre fui ligado à área de empreendedorismo, desde o início. Na área química? Na área química, no início, sim. No início, sim, depois não. Depois mais é a estruturação de negócios de importação e de exportação. Empresas grandes, alguma delas? Olha, uma das nossas iniciativas, que não faz mais parte, que eu não faço mais parte, hoje chegou a vendas no Brasil de 100 milhões de dólares, tá, que nós estruturamos. Mas no começo tu eras empregado também, ou não? Na verdade, eu fui empregado ao longo de algum tempo, mas eu também participava de uma empresa que era do grupo, tinha daquelas responsabilidades. Tua largada já foi como empreendedor, já foi como empreendedor. Tá? Sempre, o foco maior nos últimos mais de 20 anos foi em comércio exterior, mas sempre estruturando operações para conseguir financiamento para importação ou exportação, né? Aqui para o Brasil, mais importação até a crise de 2014. Portanto, a área financeira mais, né? Sim, mas sempre ligado, é justamente isso. Para tu poderes importar ou exportar, muitas vezes precisa ter questões ligadas a crédito e alguém tem que financiar isso. Sim, sim. Tá? Então, a minha atividade sempre foi na busca do financiamento, adequar o financiamento à oportunidade comercial. Então, eu tive uma experiência bastante boa, tanto na área de análise de oportunidade, né, quanto de viabilidade econômica. As suas viagens, tu falaste há pouco, elas eram ligadas à estruturação de negócios na área de comércio Fazia exterior. o que lá no exterior? Bom, então, ao longo da minha carreira, eu fiz negócio em torno de 40 países, começando com a Argentina, aqui, Uruguai,
Chile, Colômbia, Bolívia, Venezuela. Detectar mercados? Exatamente, às vezes detectar mercado e às vezes organizar com potenciais fornecedores. Ah, sim. Tá? Na Ásia também, China, Coreia, Japão, Taiwan, na Europa, África. Tá? O que eu sempre fiz? Nós vivemos sempre disso, né? Da estruturação de negócio. Então, eu ia para o exterior, na maior parte das vezes, para falar com empresas que tinham interesse comercial em vender ou na América do Sul ou mesmo nos Estados Unidos, que eu tenho uma empresa que eu participo lá, né? Quer falar um pouquinho dessa empresa? Essa empresa, o objetivo dela é, principalmente... Qual é a cidade? É em Nova York, Nova York. É um escritório de trading, tá? Ela é uma empresa de trading, ela opera basicamente intermediando negócios, tá? E hoje, basicamente, da Ásia, porque nós aqui no Brasil, o objetivo é desenvolver mercado de exportação de produtos brasileiros para lá, mas a gente começou a trabalhar o mercado brasileiro há pouco tempo. Portanto, é uma atividade De diferente trading. da Não principal. tem nada a né? ver com a atividade principal. Tá? Mas eu mantenho, porque Mas, ajuda a pagar as ainda contas. é a continuação do trabalho De um anterior. trabalho de muito tempo, Exatamente. exatamente. Até pela experiência que tem. A experiência que eu consegui desenvolver ao longo desses anos. Saber em 40 países como é que funciona, né? São 40 legislações, no mínimo, diferentes. Né? Na verdade, assim, o meu foco nunca foi a legislação direta, mas tu acaba absorvendo. Sim. Tá? E aí cabe algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a gente aqui, a ambição era levar produtos brasileiros inicialmente para os Estados Unidos, né? Como todos levam. Só que aí, o que a gente, lá em 2012, quando a gente participou dessa iniciativa, né, já são 8 anos, as operações da Ásia eram muito mais simples. Mesmo com a barreira das línguas, essas coisas assim, a operação é muito mais simples. Então, para te dar um exemplo, tá? Trazer um produto da Ásia para o Brasil. Que produto, por exemplo? Vamos pegar qualquer produto, uma matéria-prima, vamos pegar um plástico, uma resina plástica, da China para o Brasil. Um plástico de engenharia, vamos dizer assim. Ou da Coreia para o Brasil. Chega no porto brasileiro, tem que pagar todos os tributos para poder liberar. Sim. Depende muito do momento de eficiência da Receita Federal para liberar. Pode ser que tenha greve, movimento, esses movimentos assim, tipo operação padrão, não sei o quê. Tem risco de tu levares 30 dias ou mais para liberar equipamento. Tudo isso é custo. E tudo isso é custo. Nos Estados Unidos funciona mais ou menos assim. O produto chega no porto, tu libera o produto sem pagar nada, tá? Manda para o depósito e faz a venda. 30 dias depois, tu tem que pagar os tributos. Normalmente, o tributo na importação máximo vai se pagar 6%, 6,5%. Normalmente, menos que isso, 2%, 1%, 0%. Aí tu paga tributos internos e externos ao mesmo tempo? Não, o tributo interno é sempre por resultado, né? Sim, bom, resultado da venda. Resultado da venda. Né? Tá? E nos Estados Unidos, tu paga o imposto de importação ali, referente ao porto. E o mais interessante é o seguinte, quando nós começamos a operação lá em 2012, aí cabe uma questão das regras de confiança. Aqui, se o cara não pagar o imposto, o empresário não pagar o imposto antes de entrar no Brasil, ele não entra no Brasil. O fisco americano exige que tenha uma conta disponível, né, para receber o dinheiro do imposto. Então, quando 30 dias depois, tu já retirasse a mercadoria, muito provavelmente já comercializasse ou já industrializasse ela, e aí eu me lembro de algumas vezes o fiscal, 2 dias antes, ligar e perguntar, amanhã nós vamos sacar o dinheiro, está tudo certo? Ou 2 dias depois. Não sei o porquê da vida, mas isso aconteceu no início da empresa. Eles faziam, porque o dinheiro tinha que estar disponível naquela conta para pagar o tributo. Sérgio, então, são regras diferentes. Né? Sérgio, eu queria fazer uma pergunta sobre a exportação. Tá. Eu tenho acompanhado bastante a exportação, por exemplo, o sapato. Né? O sapato, hoje, raramente, algumas marcas, eles vendem o sapato. Antes, os sapatos eram comprados. Vinham os compradores, compravam, por exemplo, numa loja, Macy's dos Estados Unidos, comprava o sapato e botava a marca Macy's. Sim. Bom, tudo bem. Até que surgiu a China com o sapato mais barato, então, em vez de comprarem aqui,
eles voltaram a comprar na China e não mudava nada porque a marca não era brasileira ou chinesa, mas era americana, né? Isso mudou bastante ou não que tens acompanhado? Tem algumas empresas que, inclusive, têm lojas no exterior, fazem propaganda da sua marca no exterior, mas são ainda raras, ou não? São raras. A questão da marca é um assunto extremamente desafiador, porque, na verdade, é o seguinte, ó, o consumidor, ele compra a marca. Sim. Então, agora, o varejo nos Estados Unidos, ele sofreu uma revolução gigantesca com a internet. Tá? Esse é um ponto importante. Até ontem, Macy's estava fechando 100 lojas, alguma coisa do jeito. Tocasse Macy's, eu lembrei. As nossas empresas não são exportadoras com marca. Normalmente, elas vendem comoditizando o produto. Tá? A pauta de exportação nossa é centrada em commodities. O que é ruim, né? O que é sempre complicado. Porque se perde dinheiro, né? É preço, né? Commodity é preço e volume, sempre é assim. Tá? Não existe... Agora, por exemplo, as discussões também, eu acho que são muito... As discussões na própria mídia, elas são muito superficiais. Né? Isso é uma das coisas que eu noto muito diferente, porque, por conta da minha experiência. Por exemplo, tu vê uma discussão... Determinado problema surgido por conta do coronavírus. Tá? Gripe na China mata gente desde sempre. Viu? Eu tenho alguma experiência. Sempre se lê nos jornais muitas mortes de gripe, porque é assim. Ok, mas esse ano tem um abalo importante. É muito de achismo. Tá? As discussões lá fora são muito mais profundas. Então, para falar sobre a questão da marca, o Brasil, o grosso das nossas exportações é commodity. Em segundo lugar, o que tem é trocas entre companhias. Né? Os caras têm sedes aqui e eu acho que o que é mais relevante no aspecto exportação hoje, e o que eu acho que é o que tem que ser falado claramente hoje, linka um pouco com o nosso interesse em inovação, é que a indústria automobilística brasileira, por exemplo, está prevendo uma queda das exportações por conta da crise na Argentina. Sim. Por que se exporta muito para a Argentina a manufatura? Porque nós estamos num estágio tecnológico e de investimento similar ao da Argentina. Sim. Então, na verdade, a pergunta é por que nós dependemos tanto de venda para a Argentina? E não porque as quedas, porque um país do tamanho do Brasil não poderia estar subordinado a esse tipo de circunstância. Isso é tema para uma outra entrevista. É verdade. Nós vamos fazer um novo intervalo e, na volta, nós vamos voltar ao assunto da Cluster 21. E dar alguns exemplos, que tipo de sugestões, e não é só sugestões, que tipo de processos já existem de empresas, digamos, de startups concretas, né, de várias áreas, né, que a Cluster acompanha e oferece para investidores que queiram investir nelas. Né. Um intervalo e já voltamos. Não sai daí. Nós estamos conversando com o empresário Sérgio Sánchez Correa. Ele é um dos fundadores e diretor executivo da Cluster 21, uma startup que vende outras startups. Digamos, eu vou fazer uma linguagem resumida, ou seja, ela propõe a investidores de qualquer tamanho, né, a partir de até de 500 reais, que investam numa coisa que tem mais futuro do que poupança ou fundos de investimento, ou papéis, porque é uma coisa real. É isso? Exatamente, essa é a ideia. Vocês têm algumas propostas, eu vi no site de vocês, Cluster 21, tem pelo menos eu vi umas 5 startups que vocês estão acompanhando e estão indicando, propondo, né? Exatamente. Conta alguma coisa, como é que se faz isso, né? Então, nós recebemos uma série... Deixa eu só completar. Quer dizer, como é que eu faço para poder investir numa dessas empresas? Então, nós recebemos um volume bastante grande de startups e de empresas se propondo a participar da captação de investimentos. Então, como eu falei, a gente faz uma análise criteriosa e define o valor da empresa. E aí nós estruturamos uma rodada de investimentos, que basicamente colocar à venda em oferta pública
para qualquer classe de investidor, notas conversíveis em ações ou em ações de empresas e startups, que nós já avaliamos. Esses papéis, eles têm um prazo, eles são emitidos notas conversíveis ou ações, né? Quando notas conversíveis, eles têm até 5 anos para tornarem ações, se transformarem em ações. Porém, a partir da compra, o investidor ele já está coberto por uma série de proteções. A primeira delas, se a empresa for vendida, e startups geralmente, existem um volume grande de startups que são vendidas, empresas maiores compram, o investidor já lucra porque ele vai receber o mesmo valor proporcional, né, obviamente, ao valor recebido pelos controladores. Então, por exemplo, o investidor aplica R$500, que representa 0,01% da empresa. Uma conta redonda, né? E a empresa tem uma venda por 10 vezes o seu valor original, isso é relativamente comum, ele já vai ganhar, ele já vai receber pelos R$500 R$5.000. Tá? Então, esse é um aspecto, a venda. Em quanto tempo isso pode acontecer? Não, então, a gente estima, a nossa proposta para os investidores é que eles acompanhem as evoluções das empresas, porque nós vamos sempre publicar trimestralmente o novo valor projetado da empresa. Aonde trimestralmente publicam? na própria plataforma, na página daquela empresa. Tá? E nós também nós vamos estar sempre informando as novas rodadas de investimento para aquela empresa onde o investidor investiu. Porque a nossa tese é acompanhar e informar o investidor até que o investidor realize lucro. Tá? Essa é a nossa tese. Então, essas empresas elas vão acabar tendo muitas rodadas de investimento, inclusive algumas que já não vão ser mais conosco. Vamos pegar o exemplo, Uber. Uber foi criado em 2010, se eu não me engano, com um valor de mercado de $4 milhões e foi captado $1 milhão em notas conversíveis similares ao que a Cluster vende. Tá? A Uber, em 7, 8 anos, ela multiplicou por 14 mil o seu valor. Ah. Tá? Então, se um investidor X aplicou R$100, $100, né, no caso, $100 lá, e ele esperou 7 anos para sair, ele saiu com $14 milhões. Lembrando que essa startup só foi ter um IPO, quer dizer, uma venda de ações em bolsa, uns 2 anos atrás, um ano atrás, não tenho certeza agora, 1 ano e meio, 2 atrás. Durante todo esse período, foram feitas ofertas privadas ou rodadas privadas de captação de recursos. Acho que o Uber não é um bom exemplo, porque está fazendo prejuízo agora, né? Nunca deu lucro. Nunca deu lucro. Do ponto de vista, isso é um ponto importante que eu acho que tem que ser falado para o investidor. O investidor, ele ganha mesmo com o crescimento da empresa. Olha. E não é com o lucro que ela gera nos seus balanços. E o grande lance é quando ela é vendida. O grande lance é quando ela é vendida ou quando outros investidores vão fazer ofertas por aqueles valores nessas rodadas de investimento. Tá? Então, esse é o ponto todo. Então, o pessoal... Então, há um mercado secundário nesse caso. O mercado secundário ainda não existe, mas, vai existir, entre os investidores novos, sim, claro. E até mesmo os empreendedores têm interesse em recomprar essas ações pelos valores e pagar aos investidores lucros adequados. Tá? Um ponto importante, eu acho que tem que ser falado é o seguinte: o investimento em startup é um investimento na empresa e, consequentemente, na economia real, que é diferente de alguém comprar ações. Quem compra ações não está botando dinheiro na economia real, ele está comprando de alguém que já é detentor daquelas ações. O Brasil hoje tem a metade no número de empresas em bolsa do que tinha no governo Collor. Tá? Então temos que pensar o seguinte: o novo está começando a acontecer no Brasil. Nós ainda somos um país, apesar de um país jovem, nós somos um país ainda de indústria muito velha, de negócios velhos. Né? Então, por isso que iniciativas como o investimento em startup é o futuro. Ô Sérgio, dá um exemplo
de startups que vocês estão oferecendo? Então, nós estamos oferecendo hoje várias empresas na área duas empresas na área de energia renovável. A primeira é a Sunny Hub, está no nosso site lá, as ofertas estão no nosso site. Sunny Hub. A Sunny Hub ela propõe ao investidor, ao nosso cliente, ao cliente dela, né, a instalação de módulos solares no domicílio e pagamento de uma fatura mensal que é uma espécie de aluguel, que vamos dizer assim, vai permitir que o cliente da Sunny Hub tenha um desconto sobre a conta de energia mensal dele, a famosa conta de luz, de ao redor de 20%. Começa já ganhando. Já ganha. E não Ou seja, não pagando tanto. Exatamente. Ela vai ter um desconto de 20% sobre a conta de luz e não vai ter investimento nenhum porque o equipamento é da Sunny Hub. Tá? Equipamento que está na casa dele. Na casa dele. No telhado dele. Exatamente. Ele vai receber um equipamento que vai ser instalado na sua casa e vai ter um aluguel que ele vai pagar e com isso ele vai ter, em relação à conta de luz que ele tem atual, um desconto de 20%. Essa solução é possível porque a Sunny Hub, além de ter fornecedor parceiro já na China, né, para os módulos, desenvolveu também uma tecnologia de controle, né, que vai tanto permitir o desligamento remoto numa necessidade ou por um problema de inadimplência ou tal, como também o monitoramento da produção de energia. Tá? E ela é direcionada para casas, né, ou domicílios que tenham telhado, vamos dizer assim. Sunny Hub. Tá? Mas esses 20% não aumentam com o tempo? Não, pelo contrário, ele vai aumentar o desconto, porque, segundo as projeções, a energia no Brasil deve crescer acima da inflação durante os próximos, pelo menos até 2025, 2028. O custo dela? O custo da energia, a conta de luz. Tá? E com isso, como os contratos da Sunny Hub são de 10 anos, reajustados apenas pela inflação, a tendência é que o desconto do consumidor tende a crescer. Bom, esta é uma oferta. Essa é uma oferta. Quando tu olhares no site de vocês, no portal de vocês, o que diz lá? Custa quanto? Hein? O investimento a partir de R$500, o documento do investimento sai na hora. Quanto já entrou do investimento total? Dinheiro, né? Sim, exatamente. Essa é a ideia. É só entrar cluster21.com.br, ali estão as ofertas, tem também a Ideal Engenharia, que também é na área de energia limpa, mas ela faz um misto de eólica, ou seja, energia dos ventos, com placas eólicas e placas voltaicas, não placas para solares. Nunca, portanto, nem de noite nem de dia. Mas ela é direcionada para condomínios verticais, para edifícios, né? Porque aí tem uma questão da captação de vento, né, que ela é destinada para edifícios. Agora, tudo isso é muito importante, mas ela tem como base a confiança. Né? Sem dúvida. E como é que se capta, como é que se desenvolve a confiança? Nós estamos falando para o grande público. A questão básica é a seguinte, o investidor ele tem que considerar que em qualquer alternativa de investimento ele vai ter que seguir a orientação do profissional. Então, nós somos profissionais em analisar essas empresas. E aí ele vai seguir a nossa orientação nesse sentido. As que estão ali, as que vão estar rodadas, que estão rodadas na classe, foram avaliadas por nós. A questão toda é seguir os critérios de segurança que nós propomos, diluir os seus investimentos, ou seja, formar uma carteira dessas empresas ao longo dos anos, né? E direcionar uma parte dos seus recursos apenas para isso. Não colocar tudo em startup. Sigam com as suas alternativas mais conservadoras e ponham lá 10% das suas disponibilidades nas startups, os outros 90% distribuam em mais conservadoras e mantenham o valor. Agora, vão ganhar dinheiro na startup. Talvez seja importante também dizer de que põe dinheiro lá e esquece. Exatamente. Isso é o mais E não vai esquecer porque ele está com a conta de luz mais baixa. Né? Exatamente. Pois, Sérgio, nós estamos no final do programa, eu quero agradecer a tua presença aqui. Nós estamos conversando e contando essa entrevista com Sérgio Sanches Correa, ele é um dos fundadores, cofundador da
Cluster 21, do qual, inclusive, ele é diretor executivo. Nós também queremos agradecer a audiência deste programa, convidando os telespectadores para novas apresentações de nossas histórias. Até lá e muito obrigado.